E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Isel Reddit. E pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos uma história sobre recomeço. Essa história, ela é, como que eu posso dizer? São sobre pais narcisistas que preferem somente um filho e deixam o outro pra trás. Existem muitos casos assim, gente, eu acho que 95% da população já passou por alguma coisa parecida. Ou quem tem uma família grande, muitos filhos, sempre acaba tendo um que é desprezado, né? E nessa história podemos ver claramente quem é a desprezada. Eu não vou contar mais, porque se eu contar mais eu vou dar spoiler da história e vocês vão ficar me chamando de boca de sacola aí nos comentários. Mas a história é bem bacana, ela tem muita superação. A Op também não fica muito sozinha, por quê? Porque ela tem uma tia que mata e morre por ela. E eu achei isso muito lindo na história, o apoio, a paixão, essa amizade profunda, esse laço sanguíneo que acho que tem amigos que são mais família do que a própria família, né? Tem isso na Bíblia também. Eu espero que vocês gostem da história. Não se esqueçam de curtir, de comentar, tá? Não tem problema, gente. Se você não sabe comentar, comenta o que você tá fazendo agora, de que estado. Só presta atenção para não comentar baboseira, tá bom? Se for comentar alguma coisa muito, muito, muito exótica, vamos maneirar nas palavras por causa das diretrizes de comunidade daqui. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo. Tchau! Sienna Rowan e eu éramos gêmeas fraternas, nascidas no mesmo dia, criadas em dois mundos completamente diferentes. Sienna era o cisne. Ela sempre foi. Eu era a sombra atrás dela. O patinho feio. Usei os vestidos usados por Sienna e carreguei a mochila velha dela. Minha mãe cortou minha franja grossa e pesada sobre a testa e me fez usar óculos pretos, grossos e pesados. O personagem coadjuvante não deveria ofuscar a estrela, ela disse, como se aquilo fosse um fato da vida. Papai era pior. Ele dizia para quem quisesse ouvir que eu era simples. E depois de um tempo, os parentes e vizinhos começaram a dizer isso também. Brenna realmente não recebeu os olhares, né? Um mês antes das audições do conservatório, mamãe e papai levaram Sienna para outro estado para um treinamento intensivo. Fiquei em casa sozinha, escola durante o dia. À noite pesquisei programas, analisei inscrições, preenchi formulários, tudo para Sienna. Minha mãe ligou uma vez por videochamada, tempo suficiente apenas para dizer: "Você devia tirar um diploma de professora, algo próximo à escola da Sienna, para que possa estar lá por ela." Mas eles não sabiam. Todas as noites, eu calçava os velhos e gastos sapatos de balé de Sienna e praticava na sala até o céu ficar cinza. Quando os resultados da audição foram divulgados, Sienna ficou em último lugar em seu programa. Eu fiquei em primeiro lugar no Westbridge Conservatory of Dance. Meus pais voltaram de carro durante a noite. Quando entraram e me viram, qualquer coisa que estivessem prestes a dizer morreu na garganta deles. Eu havia cortado minha franja grossa, tirado os óculos pesados. Pela primeira vez, eu não estava me escondendo atrás de ninguém. Pensei que talvez mamãe perguntasse sobre minha pontuação primeiro. Mas não perguntou. "Onde está sua franja?" Ela caminhou 3 passos rápidos, agarrou um punhado do meu cabelo e forçou meu rosto a se erguer bruscamente. "E onde estão seus óculos?" A voz dela tremia. "Coloque de volta." O grupo de conversa da turma já havia explodido. Alguém tinha publicado os resultados públicos do conservatório junto com uma foto espontânea do salão de audição. Eu, usando minhas roupas antigas de ensaio, a franja empurrada para frente pelo suor, meu rosto totalmente visível pela primeira vez. As mensagens chegaram rapidamente. "A garota do primeiro lugar é deslumbrante. Espera, não é a irmãzinha da Sienna Rowan? Ela parece mais um cisne do que a própria Sienna. Ela sempre usava aqueles óculos e mantinha a cabeça baixa. Eu não fazia ideia de que ela era assim." Uma dor ardente se espalhou pelo meu couro cabeludo, no lugar onde a mão dela segurava meu cabelo com força. Meus olhos ardiam com lágrimas contidas. Então meu celular desapareceu, arrancado da minha mão. Mamãe rolou pelas fotos. O rosto dela ficou furioso. Suas mãos tremiam visivelmente. "O que você fez?" Ela jogou o telefone na almofada do sofá. "Você colocou maquiagem? Alguém editou essas fotos?" Sienna estava lá fora chorando em todas aquelas sessões de treino exaustivas. E você? Você estava se escondendo, se arrumando, se inscrevendo pelas nossas costas e roubando o protagonismo dela. Papai bateu a folha de pontuação na mesa de centro. "Brenna, desde quando você faz essas coisas?" Abri a boca, mas não consegui encontrar as palavras. Minha mãe me empurrou bruscamente para trás. Cambaleei e raspei o calcanhar com força contra a perna da mesa. Uma dor lancinante subiu pela minha panturrilha e deixou minha visão embaçada por um instante. Na noite anterior, os sapatos de balé gastos haviam aberto uma ferida no meu calcanhar durante o treino, deixando uma mancha escura e seca dentro do forro do sapato. Mas eles não viram nada disso. Eles viram o corte de cabelo. Eles viram pessoas me chamando de bonita. Sienna saiu de trás deles. Seus olhos ainda estavam inchados de tanto chorar. Ela olhou para o meu rosto como se não me reconhecesse. "Você sabia?" Sua voz falhou. "Esse tempo todo, você sabia que ficaria assim?"
Mamãe se virou e puxou Siena para os braços imediatamente, pressionando o rosto da filha contra seu ombro. Não olhe, querida. Como se meu rosto fosse algo capaz de causar danos. Fiquei ali, com os dedos se curvando lentamente ao lado do corpo. Cravei as unhas nas palmas das mãos. Eu não senti. A voz do pai era monótona e definitiva. Coloque os óculos de volta. Cubra o cabelo. E Westbridge, você não vai. Olhei para ele. Por quê? Mamãe soltou uma risada aguda e sem humor. Siena faz aulas desde pequena. Você nunca teve treinamento adequado. Se você aparece de repente em primeiro lugar, o que as pessoas vão pensar dela? A dor no meu peito era quase insuportável. Mordi o lábio inferior até que a vontade de chorar passasse. E eu? Eu pratiquei todas as noites até o nascer do sol. Meus joelhos incharam tanto que eu não conseguia dobrá-los. Meu calcanhar estava sangrando. Eu apenas enfaixei e continuei. Eu também amo dança. As lágrimas de Siena escorreram. Brenna, não complique mais. Mamãe e papai só estão tentando te proteger de cometer um erro. Minha mãe me olhou com algo que parecia quase luto, mas não era. Você finalmente consegue uma boa pontuação, e de repente, sua família não importa mais. Soltei uma risada curta e quebrada. As lágrimas vieram mesmo assim. Meu celular acendeu no sofá. Uma mensagem de um número de professor de Westbridge. Oi, Brenna. A entrada para o treino antecipado abre em 3 dias. Por favor, confirme se você vai fazer o check-in no horário. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei o celular. Mesmo assim, digitei de volta. Uma única palavra. Confirmado. Minha mãe me viu parada ali com a cabeça baixa, ainda olhando para o celular. Ela atravessou a sala e arrancou o aparelho das minhas mãos. Você está mesmo no celular agora? Papai pegou a folha de pontuação, amassou-a em uma bola e jogou aos meus pés. Você arrasa em um teste e de repente acha que pode enfrentar o mundo? Ele olhou para mim e sua voz era puro desprezo. Um patinho feio só vira cisne se tiver sido um cisne desde o começo. E você? Você foi apenas um pato a vida toda, Brenna. Isso não muda. Algo apertou meu peito até que eu não conseguisse mais respirar. Durante todo esse tempo, eu dizia a mim mesma que, se fosse boa o suficiente, se trabalhasse duro o bastante, eles finalmente me veriam. Mas, parada ali, entendi pela primeira vez que eles nunca tiveram a intenção de me enxergar. Minha mãe retomou exatamente de onde ele havia parado. A Siena chama a atenção desde os 4 anos. As crianças davam doces para ela no jardim de infância. Os meninos colocavam bilhetes no armário dela no ensino fundamental. Ela me olhou de cima a baixo com os olhos frios. E você? Alguém já correu atrás de você? Alguém já disse que você é bonita? Além desta família ter que aguentar você, quem realmente iria querer você? Minha mão se moveu sozinha, tocando meu rosto. Minhas bochechas estavam molhadas. E então, de repente, eu ri. Você está certa. A risada sacudiu meu corpo inteiro enquanto as lágrimas continuavam caindo. Por que ninguém me quer? Olhei para eles e aquilo pareceu a coisa mais absurda do mundo. Será que é porque você passou toda a minha infância dizendo que eu não era alguém que valia a pena querer? Quando eu tinha 7 anos, você disse que minhas pernas eram tortas e que eu ficava ridícula de saia. Quando eu tinha 10 anos, você disse que eu não deveria tentar me vestir como a Siena. Quando eu tinha 13 anos, um colega disse que minha caligrafia era linda, e você respondeu: quem liga para isso? A Siena sabe falar com as pessoas. É isso que realmente importa. E todas as vezes depois disso, sempre que eu queria alguma coisa, queria aprender algo, queria tentar algo, você sempre tinha a mesma resposta. Fiz um gesto que não chegava a ser um sorriso. Brenna, você não pode. Brenna, você não merece. Brenna, pare de sonhar. Minha voz caiu quase até desaparecer. Você passou 15 anos me esmagando até eu virar terra. E agora quer saber por que ninguém me quer? Soltei um suspiro lento. Isso é realmente engraçado. Siena caiu em lágrimas. Brenna, pare, por favor. Você está sendo tão injusta com a mamãe e o papai. Ela enxugou o rosto e continuou com a voz trêmula. Eu não ia dizer nada, mas durante todo o tempo antes da audição, você ficava falando que queria dançar, e isso mexeu comigo. Por isso eu não dei o meu melhor. Eu a encarei. Israel Reddit. Por um segundo, realmente achei que tinha ouvido errado. Eu nunca... Não consegui terminar. A palma da mão do meu pai atingiu meu rosto antes que eu pudesse reagir. Uma dor aguda e ardente se espalhou instantaneamente pela minha maçã do rosto. Mamãe olhou para mim, e algo brilhou atrás dos olhos dela. Algo que parecia quase satisfação. Olhe para você, ela disse. Você é tão teimosa e ingrata que chega a doer. A voz do pai era gelada. Você vai tirar um ano sabático. Vai se inscrever em um programa de educação, como dissemos. Westbridge está fora de questão. Pressionei a mão contra o rosto e balancei a cabeça lentamente. Não. Uma veia saltou na têmpora do meu pai. Ele se virou e foi direto para o meu quarto. Abriu a gaveta da minha escrivaninha. Vasculhou minha mochila, meu armário e debaixo da cama, murmurando o tempo todo que eu devia ter me envolvido com as pessoas erradas, que essa era a única explicação para aquelas ideias terem surgido. Meus sapatos de balé gastos foram arremessados pelo cômodo e bateram contra a parede. A costura reparada na ponta se abriu com um impacto. Minha mãe pegou meu caderno de dança e arrancou as páginas, espalhando folhas pelo chão. Minha visão ficou completamente turva pelas lágrimas. Algo dentro de mim se quebrou, silencioso e limpo, como um fio puxado por tempo demais até não aguentar mais. Fiquei parada na porta e assisti enquanto destruíam minhas coisas, mas não senti nada. Era como observar estranhos destruindo um quarto que não tinha mais nada a ver comigo. Quando minha mãe se virou e me viu parada ali, imóvel e sem expressão, aquilo a deixou ainda mais irritada.
Você está feliz agora, Brenna? Era isso que você queria? Me abaixei e peguei o sapato quebrado, limpando a poeira com cuidado. Então olhei para os dois. Então vamos acabar com isso. Minha voz saiu rouca, quase sem passar de um sussurro. A partir de hoje, acabou. Não somos mais uma família. Saí correndo de casa com nada além do celular. As luzes do corredor piscavam. Mantive uma mão na parede e continuei andando, continuei descendo, porque não conseguia parar. Se eu parasse, ouviria tudo de novo. Minha mãe gritando, papai quebrando coisas, Sienna chorando e dizendo que eu tinha arruinado a vida dela. Na rua, o sinal ficou verde, e a multidão passou por mim como se eu não estivesse ali. Alguém carregava um bolo de aniversário. Um pai segurava a mão do filho. Uma mulher discutia ao telefone sobre onde ir jantar. E eu estava sentada na beirada de um vaso na calçada, sentindo como se a cidade inteira tivesse seguido em frente sem mim. Revirei todos os bolsos. Tudo o que encontrei foi um cartão de ônibus. Todo o dinheiro da nossa família sempre foi destinado a Sienna. O treinamento dela era considerado um investimento. Pedir dinheiro para gastar comigo era visto como desperdício. Eu nem tinha o suficiente para sair daquele bairro. Meu celular não parava de vibrar. Eu o abri. O grupo de conversa da família havia explodido. Minha mãe já tinha publicado. Brenna entrou secretamente na audição do conservatório só para irritar Sienna. Meu pai continuou. Ela sabotou deliberadamente a audição da Sienna e depois esfregou o primeiro lugar na cara de todo mundo. O caráter dela é podre até o âmago. Sienna enviou uma mensagem de voz, com a voz embargada pelas lágrimas. Não sei por que minha irmã me odeia tanto. Então os parentes começaram a entrar na conversa. Ela sempre parecia tão quieta. Acontece que estava calculando tudo esse tempo todo. Os pais dela alimentavam, vestiam e cuidavam dela, e ela usou isso para pisar na própria irmã. Primeiro lugar não significa nada se você é uma pessoa ruim. Fiquei olhando para a tela enquanto as lágrimas caíam uma por uma. Nenhum deles perguntou onde eu estava. Nenhum deles perguntou se eu estava bem. Então o nome da tia Laurel apareceu. Brenna, onde você está? Não tenha medo, me conte o que aconteceu. Finalmente, eu desabei. Me agachei na calçada e chorei alto. Tia Laurel sempre soube. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe disse que eu não tinha talento e não merecia aulas de dança. Foi tia Laurel quem me levou secretamente ao Westbridge Community Arts Center para uma aula experimental. O instrutor disse que minha flexibilidade era excepcional. Tia Laurel ficou mais feliz com aquilo do que eu. Ela me disse: quando você dança, seu rosto inteiro se ilumina. Quando meus pais descobriram, eles a criticaram por se intrometer na vida dos outros. Minha mãe disse que eu não tinha nascido para aquilo e que era um desperdício de dinheiro. Meu pai disse que, se ela me levasse para outra aula, não seria mais bem-vinda na casa deles. Depois disso, tia Laurel esperava meus pais saírem e me levava às aulas de vez em quando. Ela comprou para mim a roupa de treino mais barata que conseguiu encontrar. Ela foi a primeira pessoa que me disse que eu era bonita. A primeira pessoa que me disse que eu tinha um dom. 30 minutos depois, ela me encontrou na calçada. Ainda estava usando o blazer de trabalho e estava completamente sem fôlego. Brenna. Agarrei a manga dela. Minha voz estava destruída, quase inexistente. Eu tenho que me apresentar em Westbridge em 3 dias. Mas eu não tenho dinheiro. Não tenho meus documentos. Você pode me emprestar o suficiente para eu chegar lá? Eu vou devolver. Vou arrumar um emprego, Os olhos dela ficaram vermelhos. Ela tirou a jaqueta e colocou sobre meus ombros. Depois, pressionou as 2 mãos sobre as minhas, para impedir que eu continuasse tremendo. Eu cuido do dinheiro, ela disse. Você vai seguir em frente. Eu estava prestes a assentir quando meu celular vibrou novamente. Mallory Howard, minha melhor amiga desde que tínhamos 4 anos. Achei que ela estivesse perguntando se eu estava bem. A primeira mensagem dizia: Brenna, o que aconteceu com você? Sienna sempre esteve ao seu lado, e você pisou nela só para ficar famosa. Pessoas que fazem qualquer coisa para vencer são realmente assustadoras. Acho que nós já deveríamos ter terminado. Fiquei olhando para aquelas mensagens, agachada na calçada, enquanto meu estômago se revirava. O telefone de tia Laurel tocou. Eu a vi atender e observei a cor desaparecer do rosto dela em tempo real. Alguém havia feito uma denúncia, alegando que ela tinha atraído uma menor de idade para longe de casa. A empresa onde ela trabalhava a suspendeu enquanto aguardava uma investigação. Um segundo depois, uma notificação apareceu na tela dela, confirmando um registro policial. A pessoa que havia feito a denúncia era minha mãe. Motivo: suspeita de sequestro de menor. Quando a polícia terminou de coletar nossos depoimentos, já estava completamente escuro lá fora. Tia Laurel me manteve atrás dela o tempo todo e assinou o último formulário em meu nome. Quando saímos da delegacia, eu ainda estava tremendo. Ela deu um tapinha no meu ombro. Ei, relaxa. Se alguém vai cair, sou eu primeiro. Minha garganta apertou tão rápido que quase chorei novamente. De volta à casa dela, ela me serviu um copo d'água e colocou em minhas mãos. Tome um banho, durma um pouco. Amanhã vou com você organizar seus documentos. Mas quando ela se virou para a cozinha, percebi algo. A mão dela não parava de tremer ao redor da própria xícara. Sentei no sofá, enrolada na jaqueta dela, e fiquei olhando meu celular acender durante toda a noite. A primeira coisa que apareceu foi uma conta local de fofoca. Última hora. A aluna mais bem classificada do conservatório Westbridge é suspeita de cirurgia plástica. Ela usou sua aparência para roubar o futuro da própria irmã. Eles colocaram minha foto da audição lado a lado com uma foto antiga de identidade. A franja, a armação preta, tudo aquilo. Os comentários eram cruéis. Isso não foi apenas um corte de cabelo. É um rosto completamente novo. Ela definitivamente fez cirurgia. Westbridge realmente está aceitando pessoas assim? Meus dedos tremiam enquanto eu continuava rolando a tela mesmo assim. Então encontrei uma captura de tela da postagem da minha mãe nas redes sociais.
Quando uma criança perde o rumo, parte o coração dos pais. Só esperamos que a escola haja com integridade e não permita que a vaidade e a desonestidade ofusquem os alunos que realmente trabalharam por isso. Papai comentou abaixo. Também percebemos que algumas quantias em dinheiro e joias estão desaparecendo de casa. Estamos fazendo o inventário. O grupo da turma explodiu minutos depois. Alguém marcou todos. Verifiquem se algo sumiu. Com o quanto Brenna aparentemente mudou, fica a dúvida de onde ela tirou o dinheiro. Os colegas começaram a comentar. Ela realmente não parecia assim antes. Tem algo errado. Ela sempre foi tão quieta. Quem sabe o que ela realmente estava fazendo? Mallory também postou. Conheço ela há anos. Ela nunca foi assim. Cada palavra me cortava como se eu estivesse sendo desmontada pedaço por pedaço. Liguei para minha mãe. O telefone tocou por um longo tempo, até que ela atendeu. Mãe. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedi-las. Você está mesmo tentando me destruir? Houve um momento de silêncio. Então a voz dela ficou fria. Você destruiu sua irmã primeiro. Segurei o celular com tanta força que meus nós dos dedos doíam. As lágrimas caíam sobre meus joelhos. Eu não roubei nada. Eu não fiz cirurgia. Eu cortei minha franja e tirei os óculos. É só isso. Ela soltou um som curto de desprezo. E quem vai acreditar nisso? Brenna, pense bem. Agora, fora desta família, quem quer você? Volte para casa. Tire um ano sabático. Apoie a Sienna na próxima audição e se inscreva em um programa de educação, como dissemos. Vamos chamar isso de um momento de fraqueza e seguir em frente. Escute-nos, e você ainda será nossa filha. Algo metálico e amargo subiu pela minha garganta. Então, até ser aceita de volta vinha com condições. Desliguei e me encolhi no canto do sofá, tremendo de um frio que não tinha nada a ver com a temperatura. Então ouvi a voz de tia Laurel do lado de fora do quarto. Calce os sapatos! Ela colocou uma cópia da minha identidade, um monte de dinheiro e sua jaqueta nos meus braços. Chorar não vai consertar nada, Brenna. Vamos para a escola. Ainda era madrugada quando chegamos ao Westbridge. O céu estava cinza e pálido, e o campus permanecia quase silencioso. Parei do lado de fora da entrada e não consegui me forçar a entrar. E se eles também não me quiserem mais? Tia Laurel segurou minha mão. Então vamos de porta em porta até alguém querer. Quando chegamos ao portão, meu celular vibrou com uma nova notificação. Minha mãe já havia enviado uma reclamação formal ao escritório de admissões. Minhas pernas quase cederam. Tia Laurel me segurou firme e me conduziu pelas portas. Morgan Hayes, responsável pelas admissões, nos recebeu lá dentro e colocou um cartão diretamente na minha mão. Brenna, a escola revisou sua declaração e as imagens originais e não editadas da audição. Depois disso, o Westbridge Conservatory of Dance publicou uma declaração oficial, uma resposta às falsas alegações sobre Brenna Rowan, a aluna que ficou em primeiro lugar em seu programa. A declaração confirmou que meus resultados eram válidos e legítimos. Também afirmou que a escola se reservava o direito de tomar medidas legais contra qualquer pessoa responsável por disseminar conteúdo difamatório. No momento em que a publicação foi ao ar, o grupo da família explodiu. Meu pai enviou uma sequência de mensagens de voz. Minha mãe ligou repetidas vezes. Vi as notificações se acumulando na tela. Não respondi a nenhuma delas. Tia Laurel ficou ao meu lado e segurou minha mão com delicadeza. Abri minhas listas de contato. Bloqueei meu pai. Bloqueei minha mãe. Bloqueei Sienna. A luz da manhã batia na placa acima da entrada com tanta força que meus olhos ardiam. Não desviei o olhar. Vamos, disse tia Laurel suavemente. Apertei o cartão e atravessei sem olhar para trás. Um professor me acompanhou até o meu dormitório. Era um quarto duplo, e uma cama já estava arrumada com lençóis limpos. Uma pequena etiqueta estava colada na cabeceira com meu nome. Brenna Rowan. 2 palavras comuns. Fiquei olhando para elas por um longo tempo. Minha vida inteira, meu nome sempre veio depois do de Sienna. A irmãzinha da Sienna. A gêmea que não recebia olhares. Aquela com as armações pretas ao lado de Sienna. Tia Laurel pendurou minha jaqueta e se abaixou para alisar os lençóis. Ela se movia rapidamente, como se estivesse tentando se manter ocupada. Mas quando desacelerou, percebi que seus olhos estavam vermelhos. Este é o seu quarto agora, Brenna. Assenti. Minha garganta não deixava nada passar. Meu celular continuava acendendo. Grupo de conversa familiar, grupo da turma, números que eu não reconhecia. Todos sem parar. Depois que a declaração da escola foi divulgada, a opinião online havia mudado um pouco. As imagens originais existem. As pontuações precisam ser reais. Um corte de cabelo e tirar os óculos podem mudar muita coisa. Isso não é prova de cirurgia ou roubo. Mas as vozes mais altas abafavam tudo. A escola obviamente está protegendo sua melhor aluna. Não tem como ela parecer tão diferente sem ter feito algum procedimento. Os próprios pais dela registraram um boletim de ocorrência. Existe algo errado. Meu estômago revirava a cada linha que eu lia, mas meu polegar continuava rolando pela tela mesmo assim. Até que tia Laurel tirou o telefone da minha mão. Pare! A voz dela estava rouca. Não deixe o lixo deles destruir você. Então começou o barulho lá embaixo. Fui até a janela e congelei. Meus pais estavam no portão da frente. Papai segurava uma placa impressa. Por favor, devolvam nossa filha que se perdeu. Minha mãe tinha o braço em volta de Sienna e chorava tanto que parecia mal conseguir ficar em pé. Sienna usava uma máscara, mas seus olhos estavam vermelhos e intensos, como se eu a tivesse encurralado sem deixar saída. Uma multidão de estudantes já havia se reunido. Os celulares estavam levantados. Minha mãe soluçava para as câmeras. Ela não era assim antes. Alguém colocou essas ideias na cabeça dela e agora ela nem quer voltar para casa.
A audição da irmã dela desmoronou, e ela nem consegue dormir à noite. Enquanto isso, Brenna está aqui, fazendo a escola publicar declarações e colocando toda a internet contra a própria família. O frio começou nas minhas mãos e se espalhou pelo corpo inteiro. Tia Laurel se colocou na minha frente, bloqueando minha visão, mas a voz da minha mãe ainda podia ser ouvida. Brenna, desça aqui! Venha aqui e peça desculpas para sua irmã. Volte para casa, tire um ano sabático e seu pai e eu vamos levar você de volta. Levar você de volta. Lá estava de novo. O corpo docente chegou rapidamente ao portão e pediu para a segurança manter meus pais do lado de fora. Vi o rosto do meu pai ficar tenso enquanto ele apontava para o prédio, dizendo algo que eu não conseguia ouvir. Sienna se agachou no chão e enterrou o rosto nas mãos. A multidão murmurava ao redor dela. Sinto tanta pena da irmã dela. Mesmo que a mais nova tenha ficado em primeiro lugar, você não corta toda a sua família. Dei um passo para trás e segurei a borda da estrutura da cama atrás dos meus joelhos. Quase senti minhas pernas cederem. Tia Laurel me segurou. Ei, olhe para mim. Olhei para cima. Israel Reddit. Tudo estava borrado. Estou piorando as coisas para você de novo? Ela abriu a boca para responder, mas o telefone tocou. Ela olhou para a tela. Sua expressão mudou. Era a empresa dela. A suspensão havia sido estendida devido às reclamações contínuas de um membro da família. Parecia que algo havia atravessado meu peito. Minha mãe ainda chorava lá embaixo. Então, um número desconhecido me enviou uma mensagem. Feliz agora, Brenna. Sua tia perdeu o emprego. Isso é culpa sua. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Depois disso, o Westbridge Conservatory of Dance publicou outro anúncio. Hoje, às 15 horas, a escola realizará uma sessão informativa pública e exibirá a gravação completa e não editada da audição profissional de Brenna Rowan. O primeiro comentário chegou quase imediatamente. Eu desafio ela a sair e dançar ao vivo. Fiquei olhando para aquela frase. Então apertei o telefone com mais força. Às 3 horas, a sessão informativa foi transferida para o pequeno teatro, em caráter emergencial. Uma professora me disse para permanecer no meu quarto. A situação online estava muito instável, e a escola cuidaria de tudo. Mas eu me sentei na beirada da cama, ouvindo o barulho ficar cada vez mais alto lá fora, com as palmas das minhas mãos encharcadas de suor. Minha mãe chorando. Meu pai gritando. Sienna sendo amparada por alguém, dizendo à multidão que tudo o que queria era um pedido de desculpas. E eu estava aqui em cima, escondida, como sempre. Sienna no centro das atenções enquanto eu ficava no fundo segurando sua garrafa de água. Sienna usando uma coroa enquanto minha mãe pressionava a mão no meu ombro e me fazia abaixar a cabeça. Eles sempre encontravam uma maneira de me empurrar de volta para as sombras. Levantei-me. Eu quero ir. Tia Laurel me olhou por um longo momento. Então pegou uma jaqueta limpa e colocou sobre meus ombros. Então vamos. O teatro estava lotado. Morgan e a equipe de admissões estavam sentados na primeira fila. O professor Burke e o restante do corpo docente ocupavam a segunda. Meus pais e Sienna estavam sentados de lado. Todas as cabeças se viraram quando entrei. Curiosidade, suspeita e algo ainda mais cruel, tudo estava direcionado para mim. Sienna me viu e imediatamente começou a chorar. Brenna. Sua voz era suave, perfeitamente calculada para que as pessoas ao redor ouvissem cada palavra. Você realmente precisa ir tão longe? Os olhos da minha mãe estavam vermelhos e fixos em mim. Ainda não é tarde para parar com isso. O rosto do meu pai era uma máscara de pedra. Na frente de todas essas pessoas, olhe nos olhos delas e diga: você roubou dinheiro da nossa família? Você fez cirurgia? Você entrou nessa audição apenas para machucar sua irmã? O chão parecia instável sob meus pés. Minha garganta não funcionava. A professora ligou o projetor. A tela mostrou meus materiais de inscrição, meus registros médicos e minha foto de identidade. Morgan falou com clareza. O registro de Brenna Rowan estava completamente dentro das normas. Seus prontuários médicos não apresentam nenhum histórico de procedimentos faciais de qualquer tipo. Murmúrios percorreram a sala. Minha mãe se levantou de repente. Um exame básico não pode detectar tudo. Ela não se parecia nada com isso antes. Meu pai colocou uma pilha de fotos antigas sobre a mesa. Eu aparecia em todas elas com eles. Franja grossa, armação preta, um uniforme grande demais engolindo meu pescoço e meus ombros. A cabeça sempre baixa. A voz da minha mãe falhou. Me diga que essa é a mesma pessoa. Sienna continuou chorando. Eu não estou acusando ela de nada. Só quero entender. Por que ela mudou tanto de repente? Se ela não estava escondendo nada, por que nunca deixou nenhum de nós saber que sabia dançar? Eu queria falar. Meus lábios tremiam demais. Então tia Laurel caminhou até a frente. Ela entregou um pequeno pendrive à professora. Brenna não aprendeu a dançar de repente. Sua voz era calma e firme. E ela também não ficou bonita de repente. A projeção mudou. A tela se encheu com um vídeo meu aos 10 anos. Eu estava dentro da sala de prática do Westbridge Community Arts Center, usando um moletom 2 números maior, com o cabelo grudado ao rosto pelo suor. Um professor alongava minha perna, e eu chorava em silêncio com o maxilar travado, recusando-me a desistir. Então a voz de tia Laurel ecoou pelos alto-falantes, mais jovem, mais suave. Ela estava agachada ao meu lado diante do espelho. Brenna, levante a cabeça. Você fica linda quando dança. O teatro inteiro ficou em silêncio. Fiquei olhando para aquela versão de mim na tela, e as lágrimas vieram sem aviso. Alguém guardou aquilo. Alguém me guardou durante todos esses anos. Eu não comecei a brilhar hoje. Eu estava brilhando o tempo todo, em um quarto que ninguém mais pensou em olhar. O rosto de Sienna perdeu a cor. Minha mãe se levantou de repente, como se tivesse levado um golpe.
Você levou ela para as aulas pelas nossas costas esse tempo todo, Laurel? Tia Laurel encontrou os olhos dela sem piscar. Sim, porque você nunca permitiria que ela fosse ela mesma. A sala ficou em silêncio novamente. Então, a equipe dos bastidores apertou o botão para iniciar a gravação da audição. O vídeo completo preencheu a tela, e a voz do professor Burke ecoou pelos alto-falantes. Por favor, assistam à audição profissional completa de Brenna Rowan, do começo ao fim. Na tela, eu levantei os braços. Então, uma voz veio de algum lugar da plateia. Espera, essa coreografia é completamente diferente da que a Sienna publicou na página dela. A cabeça de Sienna se ergueu de repente. No terceiro minuto da gravação da audição, as mãos de Sienna estavam pálidas e cerradas sobre o colo. Na tela, eu me levantava do chão, minha coluna se desenrolando lentamente. As roupas de treino não eram nada especiais. A iluminação não favorecia em nada. Mas, a cada curva, a cada aterrissagem, tudo estava preciso e firme, do jeito que só fica depois de milhares de noites praticando sozinha no escuro. O murmúrio no teatro diminuiu. Eu não conseguia olhar para ninguém. Mantive os olhos fixos nos meus pés naquela tela. Aqueles sapatos eram os descartados de Sienna. A ponta havia sido colada novamente, e a sola estava quase completamente gasta. Mas eles me sustentaram em todas aquelas noites. Quando a gravação terminou, o teatro ficou em silêncio por um longo momento. O professor Burke pegou o microfone. A execução técnica, a musicalidade e o controle físico demonstrados nessa rotina foram os motivos pelos quais Brenna Rowan conquistou o primeiro lugar nesta audição. A voz da minha mãe cortou a sala imediatamente. Ela roubou da Sienna. Sienna treina desde pequena. Como alguém sem nenhum treinamento formal poderia fazer isso, a menos que tivesse copiado a própria irmã? Sienna pegou o celular, chorando. Eu tenho um vídeo, professor. Essa é a rotina que eu estava trabalhando durante o treinamento intensivo. Brenna estava em casa o tempo todo mexendo nos meus arquivos. Ela tinha que ter visto. A tela mudou para o vídeo de Sienna. Ela usava um uniforme branco de treino e estava no centro da sala de treinamento. A sequência inicial tinha alguns movimentos que realmente pareciam familiares. A plateia começou a se agitar. Minha mãe se agarrou àquilo como se fosse uma salvação. Vocês viram isso? Ela roubou da própria irmã. A voz do meu pai saiu baixa e fria. Ela pegou coisas que pertenciam a Sienna a vida toda, agora até a coreografia dela. Sentei na cadeira e senti o frio se espalhar pelas pontas dos meus dedos. Aqueles movimentos eram meus. Eu os criei quando tinha 13 anos. Naquele ano, Sienna teria uma apresentação na escola. Eu estava no meu quarto praticando tarde da noite quando ela entrou e me viu. Ela sorriu e disse que os movimentos eram bonitos. Perguntou se poderia usá-los. A escola inteira a elogiou depois daquela apresentação. Eu estava sentada na plateia e ouvi minha mãe dizer para alguém: Sienna sempre teve um dom natural para isso. Eu nunca disse uma palavra. Porque naquela época, eu ainda achava que éramos irmãs. Na frente, tia Laurel soltou uma risada curta, baixa, mas suficiente para chamar a atenção de todos. Sienna, disse ela, tem certeza de que esse é o seu trabalho original? A expressão de Sienna mudou. Tia Laurel colocou a mão dentro da bolsa e tirou um álbum de fotos antigo. Ela abriu na primeira página. Havia uma folha amarelada coberta pela minha caligrafia de 13 anos, com análises em forma de bonecos de palito mostrando cada movimento daquela rotina. Datado do dia do meu 13º aniversário. A segunda página continha uma anotação de um instrutor do Westbridge Community Arts Center. Brenna possui um forte senso de ritmo e demonstra um instinto genuíno para a coreografia. A terceira página mostrava um vídeo extraído do backup do celular de tia Laurel. Eu, aos 13 anos, na sala dela, usando apenas meias, caindo e levantando repetidamente. Cada movimento era idêntico ao que Sienna acabara de chamar de sua criação original. A cor desapareceu do rosto da minha mãe de uma vez. A boca de Sienna se abriu. Eu não sabia. Tia Laurel olhou para ela com firmeza. Você não sabia? Então, por que você cortou a marca de data do seu vídeo? A parte que mostraria que ele foi publicado um ano inteiro depois de Brenna ter criado a coreografia? A sala explodiu em murmúrios. Mallory se levantou de repente com a voz trêmula. Essa não é toda a história. Ela olhou para mim e depois desviou o olhar. Brenna costumava me dizer que tinha ciúmes da Sienna, que ela copiava algumas coisas às vezes. Fiquei imóvel. Essa era minha melhor amiga. A pessoa para quem contei sobre as noites em que eu não tinha dinheiro para jantar. A pessoa para quem mostrei meus joelhos machucados depois de treinos difíceis. A pessoa que me abraçou e disse: Brenna, um dia as pessoas vão ver você. E agora ela estava no meio daquela sala, girando uma faca em uma ferida que já estava aberta. Minha mãe aproveitou imediatamente. Todos ouviram isso? Até a própria amiga dela está dizendo isso. Olhei para Mallory. Por que você está mentindo? Seus olhos ficaram vermelhos. Por que agora você me assusta? Havia um zumbido nos meus ouvidos. Então a professora colocou um documento impresso sobre a mesa. Mallory, disse ela calmamente. 30 minutos antes do início desta sessão, você recebeu uma transferência de $5.000 da mãe de Sienna Rowan. O rosto de Mallory ficou pálido. O celular escorregou da mão dela e caiu no chão. O teatro mergulhou em um silêncio absoluto. Mallory permaneceu paralisada, com o rosto completamente sem cor. Minha mãe foi a primeira a se recuperar. E daí se eu mandei dinheiro para ela? Eu só fiquei grata por ela ter aceitado defender a Sienna. Morgan a encarou sem desviar o olhar. Senhora Rowan, o que ela disse nesta sala constitui difamação deliberada contra uma estudante já admitida por esta instituição. Meu pai se levantou de repente.
Então essa escola vai ficar do lado dela contra os próprios pais? Ele apontou diretamente para mim, os olhos ardendo de raiva. Brenna, você está feliz? Destruiu esta família inteira por causa de uma vaga em um programa. Eu permaneci sentada, com as mãos agarradas às laterais da cadeira. Meus nós dos dedos estavam brancos. Minhas palmas estavam encharcadas de suor. Durante anos, bastava ele dizer meu nome naquele tom. Eu encolhia. Pedia desculpas antes mesmo que ele terminasse de falar. Depois passava o resto do dia tentando descobrir o que tinha feito de errado. Mas, sentada ali, olhando para o rosto dele, eu simplesmente não sentia mais nada. Era como olhar para um estranho. O professor continuou apresentando as provas. Registros de matrícula no Westbridge Community Arts Center. Comprovantes das transferências feitas por tia Laurel. Recibos de aulas particulares acumulados ao longo dos anos. Cada documento estava gasto, com as bordas desbotadas pelo tempo. Então uma fotografia apareceu na tela. Eu, aos 12 anos, parada no canto de uma sala de ensaio. Minha franja havia sido afastada pelo suor, e meus olhos estavam completamente visíveis, brilhando de uma forma que nem a câmera conseguiu esconder. Ao lado da foto havia uma observação escrita à mão pelo instrutor. Recomendada para desenvolvimento de longo prazo. O rosto da minha mãe se contraiu ao ler aquelas palavras. Tia Laurel virou-se para ela. Eu mostrei esse bilhete para você naquela época. Lembra do que respondeu? Os lábios da minha mãe se moveram, mas nenhum som saiu. Tia Laurel respondeu por ela. Você disse que ela não valia a pena. Algo apertou meu peito. Não era dor. Era apenas um vazio enorme. Os comentários inundavam a transmissão ao vivo. Ela não ficou bonita de repente. A mãe simplesmente a escondeu atrás daquela franja durante todos esses anos? Essa mãe é assustadora. A irmã roubou a coreografia dela e ainda disse que era original? Mallory recebeu dinheiro para testemunhar contra ela? O que está acontecendo com essa família? Então Sienna deu um passo à frente, chorando. Não foi assim. Ela estendeu a mão para mim. Tia Laurel imediatamente se colocou entre nós. Brenna, eu estava com medo. Tinha medo de decepcionar a mamãe e o papai. Tinha medo de que todo mundo descobrisse que eu não era tão boa quanto pensavam. A voz dela falhou. Eu nunca quis destruir você. Olhei para as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Éramos gêmeas. Dormimos no mesmo berço. Mas toda vez que ela chorava, alguém acabava me machucando por causa dela. Você não queria me destruir, respondi baixinho. Você simplesmente nunca imaginou que eu conseguiria me levantar. A expressão de Sienna congelou. Minha mãe correu até mim e segurou meu braço. Brenna, chega! Sua irmã acabou de pedir desculpas. O que mais você quer? Tia Laurel a impediu de se aproximar. Ela não pediu desculpas. Ela chorou. Isso não é a mesma coisa. O peito da minha mãe subia e descia rapidamente. Então o quê? Você quer destruir nossa família completamente? Olhei para ela. Pensei na ligação da noite anterior. Fora dessa família, ninguém quer você. Mas agora... O professor Burke estava atrás de mim. Tia Laurel segurava minha mão. E uma sala cheia de estranhos acabara de me ver dançar. Realmente me ver. Do começo ao fim. Sem desviar o olhar. Eu não respondi. Morgan ergueu o microfone, com a voz firme. O Westbridge Conservatory of Dance tomará as medidas legais cabíveis em relação às denúncias falsas, às declarações difamatórias e às tentativas de interferência em nosso processo de admissão. A matrícula de Brenna Rowan permanece válida. Sienna cambaleou. Meu pai a segurou e voltou a olhar para mim. Havia algo frio e calculado em seus olhos. Brenna. Não venha chorar para nós depois. Baixei os olhos. Não respondi. Meu celular vibrou. Tia Laurel olhou para a tela, e pela primeira vez desde o dia anterior, sua expressão relaxou. Ela me entregou o telefone. Era uma notificação da empresa dela. Suspensão revogada. Investigação encerrada. No mesmo instante, chegou outra mensagem. Era da equipe jurídica da escola. As evidências que comprovam as acusações falsas de difamação, roubo e alegações de cirurgia foram preservadas. Confirme se deseja prosseguir com a ação judicial. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Então toquei na tela. Sim. Depois que confirmei a ação legal, meus pais ficaram completamente em silêncio por 2 dias. Fiquei no dormitório. Pela primeira vez na vida, acordei sozinha. Sem despertador. Sem minha mãe abrindo a porta para me chamar de preguiçosa. Sem o som do piano vindo do quarto de Sienna, atravessando a parede e me lembrando que eu era apenas a reserva. As cortinas do meu quarto eram azul claro. Quando a luz do sol entrava, ela se espalhava pelo meu cobertor em longas faixas suaves. Fiquei ali por um tempo depois de acordar, até lembrar. Eu não precisava mais organizar a papelada de Sienna. Não precisava lavar as roupas de treino dela. Não precisava desaparecer usando um uniforme grande demais e tentar ocupar o menor espaço possível. Na terceira manhã, tia Laurel apareceu com um par novo de sapatos de balé. Meus. Somente meus. Quando levantei a tampa da caixa, um leve cheiro de couro novo chegou até mim, e meus olhos arderam antes que eu pudesse impedir. Tia Laurel fingiu não perceber e empurrou uma sacola de café da manhã para minhas mãos. Coma, depois vá treinar. Não desperdice meu dinheiro. Eu ri. Uma risada verdadeira. E ainda estava no meio da primeira mordida quando o RA bateu na porta. Brenna. Tem alguém esperando por você lá embaixo. Desci as escadas mais devagar. Meus pais estavam do lado de fora da entrada do dormitório. Minha mãe segurava uma bolsa nas mãos. Meu pai parecia não dormir há dias. Sienna não estava com eles. Minha mãe me viu, e seus olhos ficaram vermelhos imediatamente. Brenna. A forma como ela disse meu nome me fez parar.
Ela quase nunca me chamava assim. Normalmente era Brenna Rowan ou a irmã da Sienna. Ela tirou um vestido branco da bolsa. A saia era macia, com pequenos detalhes de pérolas costurados no peito. Mamãe trouxe isso para você. Sua voz estava trêmula. Você sempre quis um vestido assim quando era pequena, lembra? Olhei para ele. Meu 7º aniversário. Eu estava sentada no canto, abraçando os joelhos, usando uma calça de moletom cinza, enquanto observava Sienna girar usando uma saia de tule branca. Eu disse a mim mesma que, se fosse apenas um pouco melhor, um pouco mais quieta, no ano seguinte seria minha vez. Esperei 11 anos. Minha mãe empurrou o vestido em minha direção. Brenna, eu sei que estava errada. Você pode desistir do processo? Meus dedos ficaram imóveis. Meu pai entrou na conversa. Sua irmã não comeu nem dormiu. As pessoas online não a deixam em paz. Ele olhou para mim. Ela não é forte o suficiente para lidar com isso. Olhei de volta para ele. Quando vieram atrás de mim, algum de vocês pensou se eu conseguiria lidar com isso? A mandíbula dele se contraiu, e o velho tom autoritário voltou à sua voz. Isso é diferente. Você está bem aqui, não está? Você está bem. Minha mãe segurou meu braço, chorando. Somos uma família. Sienna cometeu um erro. Você realmente vai destruir todo o futuro dela por causa disso? O vestido branco balançava entre nós com o vento. E eu quase ri. Aquele vestido nunca foi para mim. Era o preço que eles achavam que meu silêncio valia. Dei um passo para trás. Fique com ele. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Você realmente vai ser tão fria assim? O telefone do meu pai tocou. Ele se afastou, mas não o suficiente. Eu consegui ouvir cada palavra. Faça ela desistir por enquanto. Quando Sienna se inscrever novamente no próximo ciclo, os contatos e os recursos de preparação ainda serão úteis. Ela não pode simplesmente cortar relações com os próprios pais. Fiquei parada ali e senti o frio subir pelo meu corpo, começando pelos pés. Minha mãe ainda chorava atrás de mim. Brenna, olhe para mim. Estendi a mão e devolvi o vestido aos braços dela. Eu vejo vocês, disse. Eu vejo vocês há muito tempo. Ela ficou imóvel. Virei-me e voltei para o prédio. Atrás de mim, minha mãe finalmente desabou. Brenna, volte aqui! Eu não parei. A porta se fechou. Do outro lado, ouvi a voz do meu pai. Ela acha que não precisa mais de nós. Olhei para meus sapatos novos. Os cadarços estavam bem amarrados. Dessa vez, eles não iriam se soltar. No dia da apresentação dos calouros, calcei os sapatos novos que tia Laurel havia me dado. A garota no espelho usava um colã preto de treino, com o cabelo preso no alto. Sem a franja pesada. Sem os óculos de armação grossa. Com a cabeça erguida. Minha professora ajustou meus ombros. Nervosa? Balancei a cabeça. Depois assenti. Ela sorriu. Tudo bem. O palco cuida das pessoas que dançam como se realmente quisessem estar ali. O teatro estava lotado. Depois de tudo o que aconteceu, a apresentação foi transferida para uma transmissão ao vivo de última hora. As pessoas estavam assistindo para descobrir se eu realmente era tão boa quanto as notas diziam. Outras esperavam para me ver desmoronar. Meu celular vibrou pouco antes de eu entrar. Número desconhecido. Brenna, seus pais estão na plateia. Sienna também veio. Olhei para cima. Última fileira. Exatamente onde eu esperava. Os olhos da minha mãe estavam inchados. O rosto do meu pai era uma máscara de pedra. Sienna usava uma máscara, com o capuz puxado para baixo. Alguns meses atrás, apenas aquela visão teria sido suficiente para me destruir. Eu teria entrado em pânico, convencida de que tinha feito algo errado, apavorada por envergonhá-los, já me preparando para as lágrimas de Sienna. Mas não mais. Entreguei meu celular para tia Laurel. Segura isso para mim. As luzes se apagaram. A música começou. No primeiro momento pensei naquelas noites na sala de casa, sem a luz do teto acesa. Apenas o brilho amarelo e fraco do poste de luz do lado de fora atravessando a janela. Os sapatos velhos de Sienna nos meus pés. Repetindo as mesmas sequências várias vezes. Caindo, levantando, tentando novamente. Quando meus joelhos tocavam o chão, eu mordia a manga da roupa para não chorar. Porque chorar acordaria meus pais. E acordar meus pais significava ouvir. Brenna, por que você está fazendo todo esse barulho? Naquela época, eu não sabia se algum dia conseguiria entrar em uma grande escola de dança. Não sabia se alguém algum dia se sentaria na plateia para me ver dançar. Eu só precisava dançar. Esse era o único motivo. Completei a última curva com precisão e firmeza. Os aplausos começaram em um canto. Depois se espalharam pelo teatro inteiro. Quando olhei para cima, tia Laurel estava na primeira fila, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso radiante, como se tivesse acabado de conquistar algo importante. Minha professora também estava aplaudindo. Os comentários da transmissão ao vivo apareciam rapidamente. Ela é de verdade. Como as pessoas ao redor dela conseguiram esconder isso por tanto tempo? É assim que um cisne realmente parece. Eu não procurei meus pais. Mas quando saí do palco, minha mãe correu em direção à entrada dos bastidores antes que a equipe conseguisse impedi-la. Brenna! Ela chorava intensamente. Eu não sabia o quanto você amava isso. Diminui o ritmo. Ela sabia. Ela simplesmente nunca se importou o suficiente para olhar. Meu pai ficou atrás dela. Quando abriu a boca, sua voz saiu quase como um sussurro. Volte para casa. Jante conosco. Sienna levantou a cabeça. As lágrimas escorriam por baixo da máscara. Brenna. Eu sinto muito, de verdade. Olhei para os três. Não doeu como eu imaginava que doeria. Tia Laurel veio até meu lado e colocou meu celular novamente na minha mão. A tela mostrava uma confirmação de bolsa de estudos da escola.
Abaixo dela estava meu formulário de informações estudantis. O campo de contato de emergência ainda estava vazio. Olhei para baixo e digitei o nome de tia Laurel devagar. Uma letra de cada vez. A tela de confirmação apareceu. Informação salva. Olhei para o corredor. A luz do sol batia no final do caminho, forte e brilhante. Minha mãe ainda estava me chamando. Eu não me virei. Caminhei com minha professora em direção ao prédio de treinamento. A cada passo, a voz dela ficava menor atrás de mim. Mas meus passos ficaram mais firmes do que nunca. Fim, que Deus te abençoe.